Fala galera, e aí? Vamos lá, nosso terceiro vídeo sobre unidades de medida, ok? Aqui nós vamos falar do sistema internacional e já começar a dar uma palhinha, né, de análise dimensional, certo? Está aí o sistema internacional, as 7 unidades básicas do sistema internacional. Não são todas que aparecem para nós nos conteúdos de ensino médio, né? Então, por exemplo, intensidade luminosa, né, candela, a gente acaba não vendo, né, não estudando, certo? Mas as outras sim, né? Comprimento é metro, massa é o quilograma, intervalo de tempo é o segundo, intensidade de corrente elétrica é o ampere, temperatura termodinâmica é o Kelvin, intensidade luminosa é a candela e quantidade de matéria é o mol, tá certo? Essas são as unidades básicas do sistema internacional. As unidades derivadas, né, elas são obtidas a partir das básicas. Quem manda nisso, entre aspas, é a conta, o cálculo que você vai fazer. Então, por exemplo, assim, o exemplo mais, talvez, básico que eu possa dar é velocidade. Então, velocidade é distância dividido por tempo. Ok, velocidade média, né? Mas a ideia de velocidade está relacionada com um deslocamento, uma distância percorrida em um certo intervalo de tempo. E a ideia que você tem que ter é que se você opera com as grandezas, você também opera com as unidades de medida. Grandezas são multiplicadas, são divididas, as unidades de medida também são. Por que você acha que velocidade vai ser quilômetros por hora? Esse por é uma barra, a barra indica divisão. Tá certo? Então o mecanismo é assim, ó. Velocidade, como a gente já falou, tem a ver com distância percorrida em um certo intervalo de tempo, e aí como fica? A medida de velocidade, ela vai ser a medida de distância dividido pela medida de tempo. Então, medidas de velocidades possíveis, metros por segundo, quilômetros por hora, milímetros por ano, qualquer medida de distância por qualquer medida de tempo, por mais que você ache estranho milímetros por ano, por exemplo, tá certo? Milímetros por século, pode ser, quilômetros por segundo, distância por tempo, basicamente é isso. No sistema internacional é essa daqui, certo? Metros por segundo, essa é a medida de velocidade do sistema internacional. Tudo bem? Mais um exemplo, vamos lá. Aceleração tem a ver com variação de velocidade que ocorre em um certo intervalo de tempo. Da mesma maneira, a medida de aceleração, então, vai ser a medida de velocidade, de variação de velocidade, né? Mas que também tem medida de velocidade, certo? Dividido pela medida de tempo. Então, você pode ter coisas assim. Quilômetros por hora é uma medida de velocidade. Por segundo é uma medida de tempo. Isso pode ser uma medida de aceleração, tá certo? Aí, o sistema internacional seria o metro por segundo por segundo. E como a gente opera com as unidades de medida, isso funciona como se fosse uma divisão de frações. Você vai manter a fração de cima e multiplicar pela de baixo invertida, não é assim? E está aí o tal do metro por segundo ao quadrado. Essa é a medida de aceleração no sistema internacional. Pegou? A essas alturas eu já posso dizer para vocês, porque, por exemplo, como a gente falou lá no vídeo anterior, índice de refração é adimensional, não tem unidade de medida. Porque a conta dele, o cálculo dele, é uma razão de velocidades, né? É uma velocidade dividida por outra velocidade. Então, não vai ter unidade de medida, porque as unidades de medida se cancelam, né? Coeficiente de atrito é uma força dividido por uma força. Tá certo? Então, não vai ter unidade de medida. Ok? Mais um exemplo aí, ó. A força. Força está relacionado com massa e aceleração, né? Se você lembra da segunda lei de Newton, certo? Resultante igual a massa vezes a aceleração resultante. Certo? Segunda lei de Newton está relacionado com a força necessária para ser aplicada num corpo de determinada massa e gerar determinada aceleração, né? Lembra que 1 Newton, certo? A gente estuda isso na mecânica, é a força que produz a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado em um corpo de massa 1 quilograma. Isso é 1 Newton, tá certo? Então a gente também opera com as unidades de medida. Como é que vai ser a medida de força, né? A medida de força vai ser a medida de massa vezes a medida de aceleração.
É isso? Sim, é isso. Então, se você pega a medida de massa no sistema internacional, por exemplo, vamos direto no sistema internacional, que é o mais importante nesse caso, seria quilograma da massa vezes o metro por segundo ao quadrado da aceleração. Isso é medida de força. Essa é a dimensão de força. Nós vamos falar nisso nos próximos vídeos, ok? Então, 1 newton é isso. É 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ao invés da gente escrever quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, a gente batiza isso de newton. Tá certo? É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!